Tanto a política externa quanto a diplomacia brasileira estão sendo colocadas à prova. Lula lidera uma comitiva do governo federal que busca novos negócios na África. A primeira escala da viagem foi no Egito, país que faz fronteira tanto com Israel quanto com a faixa de Gaza. E o presidente manteve firme a posição do Itamaraty quanto à solução de 2 estados. Lula discursou na Liga dos Estados Árabes, na capital egípcia, Cairo. Falando a uma plateia majoritariamente islâmica, o presidente brasileiro voltou a defender uma solução para o conflito iniciado pela agressão do Hamas e que já se arrasta por 4 meses. A tarefa mais urgente é estabelecer um cessar-fogo definitivo que permita a prestação de ajuda humanitária sustentável, desimpedida e a imediata e incondicional liberação dos reféns. Depois de citar a necessidade do auxílio à população que ficou presa no fogo cruzado, Lula levou o pronunciamento para o palco da política externa e deixou clara a opinião da diplomacia brasileira quanto ao reconhecimento das composições de estados para os 2 lados da guerra. O professor de Relações Internacionais da FAAP e da FGV, Vinícius Rodrigues Vieira, vai além e destaca eventuais excessos do discurso do presidente, principalmente estando em um território que participa como coadjuvante de um conflito que envolve cada vez mais agentes. A postura essencial da política externa brasileira sempre foi o respeito ao direito internacional. E o que o direito internacional indica? Que, no mínimo, a questão de um potencial genocídio, eu coloco aqui essa palavra no condicional, um potencial genocídio, uma potencial limpeza étnica, tem que ser investigada pelas autoridades internacionais. Então, o Brasil se alinhou à postura da África do Sul nesse sentido. Isso tem que ser investigado. Não é uma condenação prévia a Israel. O que me pareceu realmente inapropriado, mas é muito comum que o presidente Lula faça isso ali, até me parece por uma falta de assessoria ou pelo ímpeto dele ali de abordar muitas questões sobre as quais, honestamente, ele parece não ter domínio profundo, é falar mal de Israel, um vizinho de Israel em que está em conflito. Ele está ali para defender nossos interesses no Egito. Então, há maneiras e maneiras de abordar a questão. Ele poderia simplesmente ter se restringido a falar: o Brasil apoia o pleito da África do Sul, as questões têm que ser investigadas, apuradas, porque o Brasil tem um comprometimento com o multilateralismo. Isso é muito diferente de falar que Israel sempre pode ali ignorar as medidas da ONU, aquilo que ele falou. Então, me parece que falta ali calibragem, como já faltou outras vezes, por exemplo, na questão Rússia-Ucrânia, quando o presidente, de maneira muito infeliz, sugeriu que a Ucrânia deveria ceder ali partes do seu território, que sabemos que vai contra o direito internacional. O Palácio do Planalto se manifestou paralelamente, na tentativa de completar eventuais lacunas deixadas pelo presidente. Em nota, o governo brasileiro reiterou apoio à agência da ONU, que presta auxílio aos refugiados da Palestina no Oriente Médio. A organização vem sofrendo com cortes de financiamento por parte de diversos países, depois dos indícios de que pessoas ligadas à agência, direta ou indiretamente, se envolveram no ataque contra Israel. Após a parada no Cairo, Lula embarcou para a Etiópia, que, como o Egito, passa a integrar os BRICS. A segunda parte da viagem reafirma que a região, que já foi um dos maiores bolsões de pobreza do mundo, agora é relevante para a economia do continente. A grande mudança que sinaliza essa visita à Etiópia é que o Lula decidiu se relacionar com a África, diferentemente do Lula 1 e do Lula 2, de modo multilateral. O que eu quero dizer com isso? Ele está procurando relacionamento não com o país A, B ou C, mas com a União Africana. E isso é muito relevante, porque busca-se ali uma relação institucional com o continente como um todo. E a União Africana representa os 54 países independentes, nações soberanas da África. Eles buscam ali resolver os seus problemas por conta própria. Então, nada mais legítimo do que fazer isso, como o próprio presidente Lula fez, buscando incorporar a União Africana ao G20, ir na Etiópia para abrir ali os trabalhos da União Africana, é um caminho muito interessante. E conto aqui, resumidamente de bastidores, diplomatas já ali da época do Lula 1 e do Lula 2 criticavam essa abordagem bilateral. Então, me parece uma grande mudança que
é interessante para o Brasil em termos de política de Estado, muito além aí das ambições pessoais do presidente de ter relacionamento mais profundo com os líderes africanos. Na pauta das reuniões, o governo brasileiro discutiu melhorias nos acordos bilaterais, visando mais acesso dos africanos ao pescado e à carne bovina brasileira, além da facilitação de investimentos nos setores de aviação civil, defesa e a cooperação técnica para a pesquisa agropecuária e em tecnologia e inovação.